E sim, então eu compreendo a dificuldade do que eu estou trazendo aqui e do tema e a abrangência que se tem. Então, gestar um filho, como a Amanda falou, é muito mais do que biológico, né? Então, ele tem muitas coisas envolvidas, ele tem uma parte biológica muito importante, que é coisas que eu mesma não sabia. Então, quando alguém se refere à perda de um filho como a gente querer ficar melhor, né? Não basta querer, a gente precisa ter acesso à informação, à rede de apoio, há muitas outras coisas que não basta só essa vontade, né? Então, tem alterações biológicas a partir da perda de um filho e que a gente precisa se adequar, digamos assim, né? Então, nascer sem vida também é nascer. Isso eu anotei para a gente frisar. Então, falar de maternidade, falar de lactação, falar de muitos temas, engloba esse tema tão difícil, porque, sim, muitas mães perdem, muitos pais perdem e se veem sozinhos. Então, eu perdi minha primeira filha, eu não encontrei apoio, eu não encontrei informação, eu não tinha condição financeira de pagar um tratamento psicológico. E eu sabia que eu precisava de ajuda. E qual o ponto dessa ajuda? Como eu ia saber medir aonde eu ultrapassei a linha do normal, do adequado, do possível? Porque perder um filho não é normal, né? Ele inverte, quando falam inverte a ordem natural da vida, é absolutamente real. Porque se nesse ano que eu estava grávida me falassem, tu vai perder alguém que tu ama, eu ia pensar, eu vou perder o pai, eu vou perder a mãe. Jamais ia pensar perder minha filha. E quando eu perdi, num primeiro período, as pessoas até tentam ser solidárias. Mas depois, 5 anos depois, todo mundo já voltou à vida, ninguém nem lembra que o teu filho existiu. E, para muito mais difícil que isso, nem valida que esse filho existiu. Então, se compreende que tu fale de um filho que está na faculdade, que tu tem saudade dele. Mas se o teu filho morreu há 20 anos, as pessoas não compreendem que tu queira falar dele. Então, morreu não existe mais, mas ele existe. Dentro do vínculo, isso nem entrando em questões de espiritualidade. Dentro do vínculo do meu amor, a Helena está viva. E ela permanece na minha vida de alguma forma. Então, isso não sou só eu que sinto. Muitas mães e muitos pais sentem essa falta de validação social da existência de um filho porque ele morreu. Sobretudo nesse período de primeiros dias de vida. Perder na gestação também é perder um filho. Então, aqui eu quero que fique registrado, porque as pessoas falam, e ainda nem era um bebê, ela estava com 8 semanas de gestação. Para aquela família era um bebê. Era o filho deles que ia para a faculdade, que ia dar um neto para eles. Então, a projeção que a gente faz é muito maior que essa. A minha filha viveu 17 dias. A gente tinha visto escola para ela. Então, como que a gente vai definir o tamanho da vida de um filho? Pelos dias de vida que ele viveu ou por tudo que a gente sonhou? Hoje, 11 anos depois, eu olho uma formatura de alguém que eu conheço, eu penso que eu não vou viver isso com minha filha. E aonde a gente busca orientação sobre isso? Aonde vocês vêm falar sobre isso? Aonde socialmente tem espaço para isso? Não temos, porque é difícil, porque dói, porque é feio, né? Ver um bebê sem vida, nascer um bebê natimorto, os pais hoje não conseguem ver, não conseguem se reconhecer no filho. É triste, óbvio que é. É triste ter um filho de um bebê que nasceu sem vida, ter uma foto de um bebê que nasceu sem vida, é triste. Mas mais triste é não ter. Não conseguir se reconhecer, lembrar, perder a memória do teu filho. Isso é muito mais triste. Então, ao longo de todo esse período que a gente vem lutando, a gente teve uma conquista muito importante, que foi a primeira criação de uma política pública estadual de apoio a esses pais. Ela foi aprovada no passado, então é muito recente. Até que ela seja implementada, a gente tem um longo caminho pela frente. Até que esse pai e essa mãe que percam um filho no interior, numa cidade de 2.000 habitantes, tenham acesso à informação, tenham acesso a um parto respeitoso de um bebê sem vida. Que se compreenda que esse filho, porque vai muito além de diretrizes, né? Então, é importante, a diretriz é importante. É importante a gente ter a marca do pezinho de um bebê que nasceu sem vida, é importante. Mas muito mais importante que isso é socialmente e profissionalmente se compreender que um filho que morreu enquanto na gestação, morreu nos primeiros dias de vida, ele é um filho, ele merece respeito, ele é uma pessoa. Então, a gente tem escutado, como a Amanda mesmo falou, a gente escuta ao longo de todo o nosso trabalho, muitas violências e desrespeito à vida, não tem outro termo.
Então, desrespeito à vida por aquele ser não ter vida é visto como um corpo, e ele não é um corpo, ele é alguém amado, esperado, e por isso a importância da gente poder estar presente hoje, compondo essa discussão e pensando na construção de locais de apoio e informações sobre o tema. Então, muito obrigada. Obrigada. Registramos a presença da senhora vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, Inara Ruas.